Olha a cara do bodão, velho. Os meninos não acordaram ainda, né? Estão acordando aos pouquinhos. Daqui é o terceiro, então já tem muita gente. Pietro, Yasmin. Isabela, João Vitor, tá aí, Yasmin. Bom, professor. Mano, velho, como é que você tá? Tô de boa, professor. E o senhor? Graças a Deus, bom demais da conta, morrendo de saudade de vocês tudo. Doido para estar Aí sim. na sala, dando aula para vocês. E você, como é que é? Estudando, aproveitando? Os dois. Porque tem que estudar e também tem que descansar, né? Eita fé. Bandido mesmo. Acorde, Yasmin. Nossa, olha a cara do Luquinha. Bom dia. Bom dia. Aproveita, puxa o dedão aí da Milena. Milena ainda está dormindo, é? Tá entrando agora. Ah, tá certo. Tá bom. Dona Débora, cadê você? Vamos aparecer. A Duda já chegou. A Bia também. Então tá, beleza. Oi, Ricão. E as pescarias, rapaz? Você vai lá, Lô? Seu Ítalo, já casou, Quá? Tá longe disso. Que é isso, rapaz? Tem que casar logo aí, ó, que essa pandemia tem que ficar em casa mesmo. Pelo menos em casa, casado, tá divertindo, né? Ai, meu Deus do céu. Pagando conta. Casado, começa a ver as contas. Ô, Leonardo. Grandão, hein? Fiofozão. Mirela, que saudade de você, minha princesa. Aqui você já pode começar, Fernandão. Tá todo mundo já. Já tá todo mundo aí, até o Mateuzinho já tá lá, a cara dele. Tá certo. Então, bom dia, queridos. Saudade imensa de todos vocês. Vontade louca de estar dentro de sala, poder ver cada um, abraçar cada um de vocês. Realmente, a saudade é muito grande. Mas o mal está ainda grande, a gente não pode brincar, porque na realidade, qualquer hora, qualquer momento, pode acontecer aí uma situação pior. Então, meus queridos, fiquei triste com ter prorrogado a data do Enem. Ainda vai acontecer essa tal dessa pesquisa aí que eles vão fazer, para saber se vocês querem 1 mês de retardamento ou 2 meses. Eu não sei qual seria pior, mas sei lá. Bom, de qualquer maneira também estão fazendo isso para privilegiar os meninos de escola pública, que vocês pelo menos ainda estão tendo contato com a escola, tem material para ver, tem tudo isso, e os meninos de escola pública não têm nada. Mas é aquilo que eu disse anteriormente para vocês e volto a frisar. Governo de época nenhuma, de lugar nenhum, privilegiou a educação. Para o governo é muito mais fácil levar uma massa burra
Então, coitados dos meninos que estão precisando e que dependem da educação pública. Pois é, moçada, parece que então vai sobrar mais um mês ou mais 2 meses para vocês se preparar melhor. E eu peço a Deus que a gente já esteja dentro de sala de aula, para que a gente possa dar um passeio bastante grande dentro de toda a programação. Eu quero revisar com vocês tudo isso que foi feito, tudo isso que foi trabalhado. Aqui no Zoom a gente tinha que revisar. Mesmo porque, volto a frisar, a saudade está muito grande. Então, na aula passada, eu trabalhava com vocês os principais biomas terrestres. Falamos Mata Atlântica, Cerrado, Pampa. Falamos lá Floresta Amazônica, Pantanal, Savana. Ficou faltando 2. Ficou faltando a tundra e a taiga. Meus queridos, a tundra é o maior de todos os nossos biomas. Gostaria de que vocês salientassem isso. São as florestas geladas polares, tá? Isso lá só existe, como eu disse, florestas geladas polares. Só existe 2 climas: o muito frio e o gelado. Muito frio é o que eles chamam de verão polar. É a época em que os animais dali aproveitam para se acasalar. É a época em que ocorre um degelo de uma camada aproximadamente de 10 centímetros de gelo, formando uma situação lodosa no chão, onde se desenvolve principalmente os líquens e os musgos. É a terra do pinguim imperador, do urso polar, que é um dos maiores predadores que nós temos, alimenta-se da foca, do leão marinho. E, pessoal, a ave que ali comanda é o pinguim imperador. O pinguim imperador, o verão polar, ele se reproduz, onde a fêmea faz a postura de um ovo, e o macho recolhe esse ovo em cima dos seus pezinhos e cobre o ovo com as penas do abdômen. E já se junta imediatamente em grupos chamados de colônias, porque as nevascas são brabas demais. E se pegar um macho fora do grupo, congela o macho e ele morre. Isso a fêmea já saiu caçando um buraco para entrar mar adentro para se alimentar. Comer o máximo possível de peixe, camarão. E depois que acontece a eclosão do ovo em cima do pezinho do macho, a fêmea chega e ali ela regurgita esse alimento que ela conseguiu durante toda essa sua caçada, e é a alimentação inicial do filhote e também do macho que estava preso ali dentro daquela colônia durante todo esse período brabo de nevasca. Então, nós temos lá o verão, que é isso que eu acabei de dizer para os senhores, que é a estação muito frio, e a outra parte da estação é o gelado, onde se cobre tudo de gelo, não existe nada, 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 nada a não ser gelo. Então, mas compõe a terra do Papai Noel, gente, a Lapônia. Aproveita e faça um pedidozinho aí para o Papai Noel, para ele acabar logo com essa crise braba que nós estamos passando, para a gente voltar pelo menos a se ver mais, a ter um contato pessoal maior, o que seria engrandecedor. Então está lá a Lapônia, terra de Papai Noel, terra dos alces, das renas, e compondo o que eu acabei de dizer para os senhores, o maior de todos os biomas terrestres. Senhores, e para finalizar biomas, atentem, essa matéria de bioma aparece nas provas que, eventualmente, os senhores farão por esses dias, não é? Deve acontecer aí uma avaliaçãozinha, então, os senhores já fiquem atentos para todos os biomas que eu tive a oportunidade de comentar aqui com os senhores.
A taiga é o último de todos eles. Taiga são as florestas geladas do Canadá. Tá? Ali a vegetação predominante são as coníferas, árvores em forma de um cone, o pinheiro, o cipreste. E essas árvores são utilizadas aí em época de dezembro, em alta escala, onde o pessoal retira aquilo ali para fazer, então, os enfeites de Natal, né? Mas existe aí, pessoal, nessas as florestas geladas do Canadá, da Suíça, da Sibéria, um fator maravilhoso que é a chamada aurora boreal, né? Onde todo mundo reza para que aconteça isso, que é um espetáculo maravilhoso. E lá nós encontramos também um dos piores, os maiores predadores terrestres, que é o urso pardo. Esse urso, eventualmente em pé, ele chega a 3 metros de altura, extremamente voraz. É o predador mais voraz que existe na Terra, pessoal. Mas ele também faz o que nós chamamos de hibernação. O urso polar e o urso pardo hibernam. O que é hibernação? Esses animais se alimentam do máximo possível durante a primavera, verão e outono. No inverno, os animais caçam um buraco, uma toca, um oco de pau, e lá eles dormem durante todo o período de inverno. É o chamado de hibernação. Atentem, meninos de 3º ano. Hibernação quando o animal é de sangue quente, ou seja, ele é homotérmico. Se for de sangue frio, ou seja, heterotérmico, nós chamamos esse sono de estivação, tá? Então, o caso do sapo, ele entra em estivação. A cobra também faz isso daí, lagartos fazem isso também. E por serem animais heterotérmicos, esse efeito é chamado de estivação. Então, o urso pode hibernar. E se o inverno muito rigoroso, pessoal, muitas vezes 6 meses de inverno diretão, o urso, quando ele acorda, porque durante o período de hibernação acontece uma queda bastante grande do seu metabolismo. Abaixa o teor de temperatura, o animal fica mais frio, abaixa os batimentos cardíacos. Então, há uma queda metabólica para que ele consiga sobreviver durante todo o período que ele está dormindo e automaticamente queimando a gordura que ele armazenou durante a primavera, verão e o outono. Se o inverno for rigoroso, quando ele acordar, ele acorda muito fraco e sem condições de fazer o predatismo, sem partir para a caça. Aí o animal faz uma adaptação alimentar para efeito de subsistência. Então, ele vai comer amoras silvestres, moranguinho, se alimenta de mel, de raízes, até ele conseguir estar outra vez com as suas energias reabastecidas, aí imediatamente ele já passa para o predatismo. Então, ele é um dos maiores predadores terrestres que nós temos, o urso pardo. Então, senhores, esses foram os 2 biomas gelados. A tundra, que são as florestas, as ditas florestas polares, e a taiga, que compõe lá as florestas geladas do Canadá, da Suíça, da Sibéria. E assim nós encerramos o capítulo de biomas terrestres. Agora eu quero que vocês anotem aí, faça favor, meus queridos, peguem o caderninho de anotações dos senhores, que eu vou entrar num capítulo extremamente, mas extremamente importante para vocês vestibulandos. Sempre, nesses últimos 10 anos que eu estou acompanhando, na realidade eu estou acompanhando já faz uns 200 anos, mas nos últimos 10 anos
que eu acompanho vestibular, eu nunca vi nenhuma prova do Enem que não tivesse uma ou duas relações ecológicas. Então, atentem, por favor, acorda. Milena, abre o olho aí, Milena. Acorda, mulher. Yasmin já está acordada há muito tempo. Então, Bom dia, atenção. professor. Bom dia, meu amor. Tudo bom, Milena? Tô aqui te ouvindo. Que coisa boa, que coisa boa. Eu morrendo de saudade de você e da maninha, viu? Ah, eu também. E aí os namoros, agora é só por internet também, Milena? Nem tem. Reza, que a uma hora acontece. Beijo, meu amor. Então, o item que eu quero que vocês anotem agora, queridos, são as relações ecológicas. Estava dizendo de que nesses últimos 10 anos eu não vi sequer uma prova que não acontecesse uma relação ecológica. Então, essa é uma aula extremamente importante. Por favor, nós chamamos de relações ecológicas todas as relações e interatrações as quais os organismos participam entre si e da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, para número 1, eu quero que vocês anotem. Número 1, relações intraespecíficas, tudo emendado, moçada. Relações intraespecíficas. Isso. Nós chamamos de relações intraespecíficas aquelas que ocorrem entre elementos da mesma espécie. Então, vamos lá, queridos, lembrando um pouquinho da genética. Nós sabemos que 2 elementos pertencem à mesma espécie quando eles são morfológica e fisiologicamente semelhantes e se intercruzam produzindo uma descendência fértil, tá? Então, quando esses elementos forem da mesma espécie, a relação chama-se intraespecífica. Que beleza. Então, esse foi o item 1. Nós temos aí alguns tipos de relações intraespecíficas. Então, para a letra A, eu quero que vocês anotem as colônias. Tá? Letra A, colônias. Queridos, colônia, quando se fala em colônia, a ideia que já vem à cabeça é um agrupado de indivíduos. Tá? Um grupo de indivíduos agrupados e que acontece isso em detrimento do benefício mútuo. Quer dizer, todo mundo se beneficia. Acabei agora mesmo de comentar com os senhores a respeito do pinguim imperador. Lembra? Pinguim imperador, onde a fêmea fazia a postura de um ovo, que o macho recolhia esse ovo para cima dos pezinhos e cobria com as penas abdominais, e aí os machos todos se conglomeram. Henricão, deve ser um cheiro de cueca danado, né? Mas para eles está bom demais. Eles se aglomeram para quê? Certeza, professor. Se aglomeram para um emanar calor para o outro. Se o caboclo ficar isolado do grupo, a nevasca congela e ele sucumbe, ele morre. Por isso que ele tem que ficar aglomerado, daí colônia. Colônias, nós temos 2 tipos, crianças, colônias isomorfas. O prefixo iso quer dizer igual. Aniso, diferente, ou hétero, diferente. Então, iso ou homo é igual. Aniso ou hétero é diferente. Então, as colônias isomorfas, constituídas por elementos da mesma forma. Anotaram isso? Que bom, constituídas por elementos da mesma forma. Aí nós temos colônias de bactérias. Todos vocês já estudaram a microbiologia, devem se lembrar das bactérias e do formato das bactérias. Bactérias redondinhas são ditas cocos, estafilococcus, streptococcus, enterococcus, mas nós temos os bacilos, os espirilos, as espiroquetas e várias modalidades. Então, elas compõem um exemplo de colônias isomorfas.
E o pinguim imperador, que eu acabei de falar para o senhor, também é colônia isomorfa. E temos as heteromorfas, como o próprio nome já diz, hetero, formadas por elementos diferentes ou de formas diferentes. Aí vocês vão colocar os corais. Os arrecifes de corais são formados, aqueles paredões submersos ou navios que vieram a pique, estão lá no fundo do mar, começa a se pregar neles aqueles corais. E corais verde, amarelo, redondo, retangular, de tudo quanto é tipo de formato. Então, guardem, queridos, colônias isomorfas, elementos iguais, heteromorfas, elementos diferentes. Que beleza. Para a letra B, dentro do item 1 ainda, das intraespecíficas, nós vamos anotar justamente as sociedades. Sociedade. Quando se fala em sociedade, já tem-se uma ideia de um agrupamento de indivíduos que trabalham em prol do local onde vivem. O homem é um exemplo de um ser social. Desgraçadamente, ele é um exemplo de um ser social. O que é isso? Vocês se lembram? Eu já até comentei com vocês dentro de sala que eu tinha um professor na universidade que era meio doido da cabeça, aliás, completamente louco. Ele costumava dizer de que o homem é o único animal que estuda para virar bicho. E ele tem razão. Vejam, nós estamos no início de maio e já começou as queimadas no Amazonas. Então, num país onde o presidente da República dá carta branca para que aconteça invasão de biomas como a floresta amazônica e que as queimadas já estão a todo vapor, nós podemos chamar isso de sociedade? Eu prefiro ficar com os irracionais. Dos irracionais, como um ser social, eu tenho a abelha. Queridos, todos vocês assistiram aquele filmezinho Disney, B-Movie, a historinha daquela abelha que trabalhava dentro de uma colmeia com todos os outros seus irmãozinhos, em prol do benefício da colmeia em si. A colmeia, gente, nós temos a rainha e o zangão. Esses dois aí são elementos sexuados, ou seja, a única função da rainha e do zangão é reprodução. E temos o grupo de operárias. As operárias pertencem a vários agrupamentos. Então, nós temos as operárias guardiãs, as operárias babás, operárias soldados, e todas elas trabalhando em prol do bem da colmeia. Então, esse é um bom exemplo de sociedade. Um bom exemplo nós temos também para as formigas, e que vocês também já assistiram aquele filmezinho Disney, Vida de Inseto. Vida de Inseto, a história daquelas formiguinhas, onde tinha um formiguinho lá, porra louca, que saiu para conseguir achar alguém para defender a sua sociedadezinha dos gafanhotos que estavam predando todos os elementos lá, escravizando os animaizinhos, não é? Então, um bom exemplo. Os cupins, cupim que nós chamamos no linguajar biológico de térmitas. Vocês conhecem, tem tudo quanto é pasto de chácara, de sítio, de fazenda, beira de estrada, nós temos lá aqueles morrotes, então chamados de cupim. Aquilo lá é a casa dos térmitas, também um bom exemplo de sociedade. Então, enquanto a colônia, o indivíduo tem que se agrupar para ter um benefício, a sociedade, todos trabalham em prol de um benefício mútuo, que é a sua moradia, ou seja, a sua casa. Queridos, depois da letra B, que é a sociedade, nós temos, sim, aí a letra C, anotem, competição intraespecífica. Competição intraespecífica. Essa competição, todo mundo já
pelo próprio nome que se diz, a competição, na realidade são elementos que competem entre si pelo maior, pelo melhor, pelo mais gostoso, pelo mais vistoso e assim sucessivamente. Nas competições intraespecíficas, nós temos, pessoal, 2 tipos de competições. As harmônicas, chamamos de competição harmônica, onde existe harmonia. Ninguém leva prejuízo, todo mundo está ali se beneficiando numa boa, tranquilo. Não é? Por exemplo, uma competição harmônica, os meninos, se começarem a namorar, vão escolher uma garota para namorar aí, moçada. Vocês, entre uma tranqueira e uma gostosona, vocês vão escolher qual? A gostosona. Atrapalhou a vida da tranqueira? Absolutamente não. Então, essa é uma competição de harmonia. As meninas, se forem escolher entre um saradão, barriga tanquinho, garotão malhado, e um velho careca, barrigudo, extremamente sensual, lógico, vocês vão preferir o velhão, né? É isso daí. Então, isso é uma competição harmônica, né? Competição harmônica. Na casa do Luquinha, por exemplo, tem ele, a mãe, o pai e 2 irmãos. E a empregada vai, na hora do almoço, e frita 4 bifes, um grandão e 3 bifes pequenininhos. Quem for o primeiro a se servir, logicamente, ele vai aonde? No grandão. Isso é uma competição harmônica. Não atrapalhou os outros, simplesmente ele foi mais esganado, né? Só isso daí. Mas nós temos também a competição desarmônica. Desarmônica é onde um leva prejuízo em detrimento do outro. Então, essa competição desarmônica, pessoal, é uma situação assim meia complicada. Acontece entre famílias de leões, por exemplo. Leões, todos vocês sabem que existe 1 ou 2 machos dentro da família e 6, 7, 8 fêmeas. E se aparecer um leão estranho, para tentar tomar essas fêmeas, ele vai chegar e trocar porrada e dentada com o leão que está comandando aquele grupo de indivíduos. E o maior e mais forte vai conseguir espantar o menor e mais fraco, e ainda com índices de crueldade. Quando esse mais forte consegue espantar o mais fraco, ele, com as garras, ele consegue extirpar, tirar, castrar o elemento mais fraco. Então, isso daí é uma competição desarmônica. Tá? Existe entre tubarões também essa competição desarmônica. Eles são regionalistas, onde ele fica lá se alimentando, se reproduzindo. Se chegar um tubarão maior e mais forte, ele consegue debandar com aquele tubarão também. Isso é exemplo de relações desarmônicas. Queridos, eu passo a falar com os senhores na próxima aula, se Deus permitir, e Ele há de permitir, né, dona Débora? Então, Ele há de permitir que a gente comente outras relações. Parei com vocês, portanto, vou falar na próxima aula do canibalismo. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e, se puder, gente, fiquem em casa. A coisa aqui fora está feia, está cruel. Então, um beijo carinhoso e até mais. Tchau, tchau.